Marco, vamos lá. Vamos situar o pessoal assim geograficamente, tipo Google Maps. Essa reunião do Mano com os jogadores, foi no vestiário ou foi ali no meio do campo, sentado na bola? Como é que foi? Essa reunião não aconteceu hoje, Marco. Primeiro, boa noite a todos. Reunião não aconteceu? Não, por conta da conversa do Mano e do Alberto Guerra, essa conversa ficou para amanhã, né? Porque também tem um motivo importante. Muitos jogadores estão fazendo trabalho de recuperação física por conta do jogo. O jogo contra o Sport foi 8h30, né? Então, muitos jogadores, como o dia de folga foi segunda, hoje começaram os trabalhos mais importantes de recuperação física. Então, a conversa vai ser amanhã. E essa conversa vai ser quente. Essa conversa vai ser bem importante de parte do Mano. O Mano quer ouvir os jogadores, o que eles entendem que está acontecendo para que o Grêmio não encaixe, não dê liga. O Mano quer ouvir dos atletas as justificativas deles. Não vão ser só de cobranças do Mano para os atletas. Mas o Mano tem a expectativa de que os jogadores também se posicionem em relação ao que está acontecendo dentro de campo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Uma coisa de cada vez, porque a torcida do Grêmio quer saber esses detalhes. E da conversa do Mano com os dirigentes, quem estava na reunião, Marco, você sabe? Sei. Alberto Guerra e Mano Menezes. Foi uma conversa bem reservada entre os dois. Tchê, os dois. Só os dois? Os dois. Tete a tete, então. Ok. O Guerra queria ouvir do Mano se o Mano entendia que ele tinha condições de fazer o Grêmio jogar mais. Se ele tinha condições de se entregar ao trabalho, se ele tinha expectativas de que o trabalho dele daria resultados. E aparentemente, né, as respostas foram positivas porque o Mano foi confirmado é a expressão errada, né? Ele não foi demitido anteriormente e essa decisão foi mudada. Foi referendada uma decisão de que já estava sendo trabalhada internamente de que o trabalho do Mano deveria ter sequência. Pelo menos até domingo, né? A partir de domingo a gente vai ver o que vai acontecer com outro resultado para a gente ter uma base também, se o time melhorou ou não. Mas o Guerra queria muito ouvir mais do Mano porque a entrevista de domingo chamou muita atenção. A forma que o Mano se expressou, aquele abatimento que ele demonstrou, até nas imagens, né? Teve uma cena que também eu sei que foi bastante discutida internamente do Grêmio. O Mano dá a coletiva, dá um tempo, os jogadores não saem pela zona mista e passa o Mano cabisbaixo na zona mista, ele cumprimenta ali o César Cidade Dias, que estava fazendo o bate-bola, e passa. Aquela cena também, assim, trouxe uma certa preocupação no ambiente do clube de que o Mano estaria em condições de dar o seu melhor para o Grêmio. E o Mano referendou, disse que sim, e a gente vai ver algumas mudanças terem efeito prático em breve já. Questões de jogadores e questão da hierarquia do grupo vai mudar. Marco, tentando entender então o que você está contando para a gente, que a reunião foi só do presidente do clube e do treinador, eu quero entender que se o presidente confia no técnico, e ele confia, né, que é que senão não teria feito isso, eu acho que dessa reunião, Marco, saiu algo do tipo, Mano, faça o que você quiser, quem manda é você. Eu fiquei com essa impressão. Eu acho, Marco, que passa por essa linha a conversas também, tá? Tem uma avaliação de que o vestiário do Grêmio é pouco vibrante, de que os jogadores não têm uma química que outras vezes já se viu. Ano passado, por exemplo, o Grêmio passou uma sequência muito negativa, né, no pós-enchente, muitas derrotas, jogando muito pouco. E o vestiário vibrava de uma forma diferente. O vestiário reagia às derrotas de uma forma muito diferente. Cobrança de jogadores com jogadores, às vezes até quase contestações que passavam da cobrança ali, do jogador falar com o outro, dos caras chegarem um na cara do outro, se cobrarem de forma bem intensa. Isso não é visto agora, né? Teve alguns líderes que perderam muito espaço e existe uma avaliação também no Grêmio de que o Mano teve até contribuição nisso em algumas questões. Por exemplo, Cristaldo era um jogador que era líder na época do Quinteiros. O Vila Sante era um jogador muito importante no vestiário, era um dos caras que estava mais tempo no clube. E ele também perdeu um pouco do seu protagonismo interno nessas questões de cobrança aos atletas. Existe um entendimento também de que, por exemplo, o Kahneman, quando ele não joga, o Kahneman tenta dar espaço para que os companheiros que estavam dentro de campo tenham esse lugar de fala, de fazer as cobranças, porque o Kahneman não quer dar um carteiraço, dizer eu sou líder, eu estou aqui, eu fui campeão. O Kahneman tenta que os companheiros façam essas cobranças. E elas não acontecem ao natural, entendeu? O jogo o vestiário após a derrota para o Sport foi de silêncio.
não teve jogador cobrando jogador, não teve cobranças do Mano. Os dirigentes também tentam deixar que o vestiário seja mais dos jogadores da comissão técnica, e o vestiário foi de silêncio. Não teve, eu ouvi, não teve grito, não teve cobrança, não teve irritação, não teve manifestação de indignação. E isso está chamando muita atenção internamente do Grêmio. E mesmo que a decisão hoje do Guerra tenha sido de referendar o trabalho e dar continuidade, eu não diria que é uma unanimidade interna. Tem alas e pessoas dentro da gestão do presidente Alberto Guerra que defendem que sim, tem que ser trocada a comissão técnica. Mas hoje, vamos dizer assim, a opinião preponderante foi a do Guerra e de outras pessoas do departamento de futebol que confiam que o Mano é o cara certo para fazer esse trabalho. Para deixar claro também, o ambiente Mano e jogadores é muito bom. O que eu ouço é de que o Mano tem o respaldo dos jogadores para fazer o seu trabalho. Por exemplo, com o Quinteiros, isso a gente viu que na reta final dele não se confirmou em campo. Né? Que tinha que os jogadores chegavam no Quinteiros com sugestões e por não serem ouvidos se criou um distanciamento. Não existe isso com o Mano. A integração Mano, funcionários, Mano e jogadores é boa. A questão é que o grupo se apagou. E também isso preocupa a direção. Então, assim, a gente vai ver nesses próximos dias algumas iniciativas para tentar trazer esse fogo dos jogadores, para trazer essa intensidade dos jogadores à tona de novo. E eu acho que passa muito mais do que o resultado em si, em campo contra o Atlético, mas muito mais pela performance e o ambiente do vestiário para se decidir se vai ter continuidade ainda ou se daqui a pouco, depois do jogo contra o Atlético, uma mudança não vai acontecer. Me deu um susto aqui, à medida que o Marco foi falando, quando ele traz a informação que não tem problema do Mano com os jogadores. Tem respaldo, o clima é bom, diferente do que era com o Quinteiros. Então Por que a coisa não acontece? O Grêmio vai cair. Por que a coisa não acontece? Então é preocupante também o que o Marco traz em relação à vibração, porque a gente percebe isso, né? Citou no programa ontem. Não vi ninguém falar com o juiz, ninguém cobrar o juiz em alguma falta. Os jogadores não falaram depois do jogo, saíram por uma outra porta. Saíram por uma outra porta. Parece que não escutaram a indignação da torcida também quando vaiou, sabe? É um vestiário, um time parece que sem sangue. Não vê esse diagnóstico. Sem qualidade em campo. Não tenho essa sem impressão sangue. desde o ano passado ainda com o Renato. Lembra até que a gente brincou aqui no Sem Filtro quando botaram aquele bastidor do Grêmio pós-jogo. Sim. Um clima meio morto, assim, mas ainda tinha algum tipo de reação. Mas parece que esse sintoma ele foi potencializando, assim, com o passar dos meses. Aí veio o Quinteiros e agora parece estar estabelecido. O Grêmio parece aquela pessoa com um psicológico fraquíssimo. Uhum. Se não sair tudo dentro da perfeição, o time abala completamente. É porque existe, Diogo, desculpe, existe o time que não funciona com indignação. E existe o time que não funciona sem indignação, que é esse. É que assim, ó, o Mano tem uma questão que é prática, né? Independentemente da conversa, como o Marco referiu, do Mano com o Guerra ou da reunião de amanhã intramuros para se quebrar pratos. O Mano afirmou que o rendimento precisa haver no curto prazo com ele, porque senão ele tem um limite. Ele é que disse isso. Então a questão é o seguinte, qual é o curto prazo? É um jogo, 2 jogos, 3 jogos, é uma semana só, é até domingo? Então, se o rendimento não vier domingo, curto prazo. Ele disse isso, a gente não está inventando nada. Né? Então, o Grêmio tem um limite. A fronteira ela só saiu de hoje para primeiro no próximo domingo. Se as coisas não acontecerem ali, o que o Mano disse vai se confirmar. Não foi a gente que disse, foi o Mano que disse. Entende? E a minha questão central, e aí eu vou fazer pergunta bem bola nas costas para o Marco, é o que é possível fazer do ponto de vista prático. Porque a gente falou aqui em questões subjetivas, que são importantes no esporte coletivo, anímico, subjetivo. Mas assim, o que dá para fazer time? Entendeu? Não vai jogar o Braithwaite, vai jogar o Carlos Vinícius, o lateral direito. O que o Grêmio pode fazer se o Camilo vai ser o lateral direito e não o João Pedro, que tem o gramado sintético? Que cirurgia ele o Camilo não vai virar o melhor lateral do planeta depois da reunião, entendeu? O Cafu, pela reunião. O Balbuena não vai ficar fininho e vai jogar, sabe? O que dá para fazer, o que é possível fazer, o que tu apuraste de intervenção cirúrgica para esse jogo possível? Eu vou dizer que quem vai pagar o pato dessa situação são os meninos. Eu projetaria hoje, não teve nenhum trabalho em campo que esboce time, nada, pelo contrário. Hoje o treino foi só dos reservas e de quem não jogou a maior parte do jogo contra o Sport. Mas eu não vou dizer prevejo também porque não é meu trabalho prever, meu trabalho é apurar. Mas eu indicaria que eu acho que o Pavon, por exemplo, vai estar em campo no domingo como titular. Eu preveria não, de novo.
Eu apontaria que eu acho que o Edenilson vai estar em campo no domingo como titular. Eu acho que o Cuejar vai estar em campo também no domingo como titular. Eu acho que os meninos, Alisson e Riquelme, vão sair do time e os cascudos vão ser escalados. O Alisson eu acho um pecado sair do time. Não, se o Alisson sair do time, aí então não precisa nem ir até Belo Horizonte. O Riquelme eu concordo, porque o jogo de domingo ele sentiu demais, ele deu 10 passes para trás. E ele vai oscilar. Eu faço, o Diogo faz, o Vini não, porque o Vini não defenderia as cores. E a Keck também faz, o Marco também faria. Ou melhor, o Vini profissionalmente faria, ganhando bem. Olha, não sei se não faria melhor até que melhor, alguns. até melhor. Sabe? Aí, ok, o Riquelme eu entendo, mas o Alisson o Alisson não tem como tirar. O Alisson que está crescendo, que está, né? Meu Deus do céu. A gente tem até... Entrou tem que agora até liberar. a nossa parceria com a Alfa. Eu tô curioso para ver qual vai ser a odd lá na Alfa do jogo Galo e Grêmio. Eu tô curioso para ver quanto o Grêmio vai estar pagando. Vai estar pagando uns Que vai ser 8. muito, né, Keck? Uns 8. Vai ser muito. Mínimo. Porque do jeito que tá o Grêmio, do jeito que tá o Atlético em casa, eliminou o Flamengo e tal, e o Grêmio desse jeito. Mas, Marco, é assustador você nos contar e simplesmente contar o que você apurou, que deve sobrar para os meninos. Eu acho que 50% tá certo em relação ao Riquelme. Agora, se o Grêmio depende do Pavon e do Edenilson para não cair... os cascudos. O Grêmio vai cair. Vai postar na lei do ex, de certo, né? Para esse jogo. Eu diria o seguinte, inclusive, a lista de relacionados vai nos dar alguns recados também. Porque eu acho que alguns jogadores que estavam tendo oportunidades, ou estavam pelo menos no contexto como opção de banco, vão sobrar. E esses vão ser os jogadores que o Mano está nos indicando de forma bem prática que não estão comprometidos com o projeto. Aí, voltando, para você que chegou agora, o Marco está dando todos os detalhes da reunião de hoje. Não teve reunião, Mano, com os jogadores. Essa reunião será amanhã e vai ser lavagem de roupa suja. Intramuros. Isso está muito claro. Fechados, só eles, dinâmica de grupo, aquelas coisas que nunca dão certo. O que o Mano quer dinâmica de grupo. Fala o que tu acha do Diogo. não fala agora, fala depois. O que o Mano quer fazer, na verdade, é uma espécie de parte 2 da missão. É tipo assim, vamos zerar tudo aqui agora e tentar recomeçar. É isso que ele quer fazer. Sim. Né? Porque ele mesmo disse que da o Grêmio teoria evoluiu. Então vamos tentar botar um marco zero aqui, afastar quem tem que afastar, recomeçar, é isso que ele vai fazer.